Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Puglia, mais uma vez aqui na terra de Bari, na città metropolitana de Bari. Aqui nós estamos muito vizinhos ao capoluogo, a capital da Puglia. De trem, apenas 20 minutos separam esse local paradisíaco à cidade de Bari. Sabe o que eu encontrei aqui? A minha mãe. Seja muito bem-vinda. Que surpresa, Felipe. Uma surpresa incrível. A minha mãe estava aqui nesse molo fazendo o quê? O que você faria aqui em uma hora como essa? Nem parece que está tão pertinho de Bari, né? Porque Bari é um alvoroço e aqui é uma tranquilidade total. Claro, conta o fato que estamos em uma segunda-feira, enquanto estamos filmando esse vídeo, baixa temporada e tal. A cidade não conta nem com 20 mil habitantes. Hoje está em 19 mil e pouquinho. A província de Bari, ou città metropolitana, como vocês queiram chamar, é um oásis de coisas para se fazer, né? Porque em 20 minutos estamos aqui. Ali eu já estou vendo outro local que nós visitamos. E por aí vai. Durante algum tempo, isso, muitos anos, aqui foi simplesmente uma vila de pescadores. Eu acho que o pessoal estava bem abastecido aqui de peixes. Eles não incomodavam ninguém e não eram incomodados. Depois outros domínios foram surgindo, os nobres chegaram aqui e também fizeram construções importantes. Que a gente desfruta até hoje, né? A catedral é do século XII, né? E magnífica, até hoje ela é resplandecente. Essa cidade antiga, né, pela qual a gente passeou um pouquinho ali, ela tem uma nobreza, né, uma beleza assim impressionante. E além do mais tem restaurante bom à beça, né, Felipe? Uau, incrível, né? Primeiro que antes de nós entrarmos no restaurante, nós somos praticamente recebidos aqui nessa corte lindíssima. E aí lá dentro os sabores saem totalmente, a gente sente realmente o sabor do mar, todos os produtos frescos, o atendimento sensacional. Adorei. Pétale, nossa, é magnífica. Já tinha comido outra vez lá em Bari, né, em Bari Vecchia. Que é muito e hoje, legal, hein? Nossa, perfeito, na rua, uma maravilha. E hoje fomos agraciados, né, no restaurante com uma versão um pouquinho maior, mas deliciosa, né? Aquilo lá é uma coisa que não tem fim para você tomar com um bom vinho, uma cerveja ou nada, enfim, é algo que é tudo e é nada ao mesmo tempo, não é? É uma massinha frita, quase tudo que é frito é bom, quase tudo que é frito faz bem para a alma, você pensou errado. Isso é uma delícia local da cozinha popular. Aliás, quantos pratos surgem dessa cozinha chamada aqui de cucina povera, cozinha simples e que depois alcança os maiores restaurantes e tal, porque é aquilo, é feito com simplicidade, traz sabor e agrada a todos. Provamos ali no antipasto um cozzi ripieno, um mexilhão recheado, com ingredientes simples como ali pães. tinha um miolinho de pão que fez o recheio daquele cozzi, né? E ficou divino, né? Divino. Então é isso que você falou, com molho muito bom. Então certamente é dessa cozinha, né, mais primitiva, digamos assim, né, cozinha do povo mesmo, que depois é guindada, né, a pratos maravilhosos nos restaurantes por aqui. Ou você troca por uma espuma com redução de mexilhão com um toquinho de tomate. Não me venha com redução. Pessoal, olha que proposta legal. É possível fazer um curso de preparação artesanal das orecchiette, ou seja, essa massinha típica pugliese. Com apenas 30 euros você faz o curso, ainda acompanhado com uma boa taça de vinho e depois tem uma degustação. Tudo é promovido pela própria osteria e são duas senhoras que lecionam, né, essa beleza, a senhora Lina e a senhora Sara. Vocês estão vendo aqui uma embarcação típica local, né, com essas cores.
chamadas de gotsu. Isso é muito típico aqui nessa área pugliese. Lógico que esse aqui ele está já motorizado. Originalmente eram embarcações, claro, a remo, mas elas guardam ainda, né, as características locais. Quando nós observamos todas essas embarcações ali na marina, na área dos pescadores, é sempre também um convite à fotografia, à contemplação. Nós vimos em outras cidades também, né? E é sempre assim, vontade mesmo de estar naquela foto, porque é uma foto, né? Uns barquinhos lindos, um cenário assim com esse mar maravilhoso, sempre lindo. Então, chegando da estação bem simples, funcional para o tamanho da cidade aqui, lógico, o suficiente, não tem nenhuma monumentalidade ali na entrada e tal, mas não se engane por aí. Descendo ali, uma rua bem arborizada, bonitinha e tal, já caímos em uma praça muito significativa e de proporções consideráveis. Consideráveis para esse tamanho de cidade, uma praça linda, com árvores muito altas, né, sinal que estão plantadas ali há muito tempo, e com os pássaros se divertindo ali, porque eram muitos pássaros, uma praça muito agradável, realmente muito agradável, e depois na sequência nós caímos em outra praça, essa já mais aberta, com uma fonte muito monumental, né? Só uma coisa, a praça em muitos locais aqui, né, nessa área da Puglia, eles chamam de Villa Comunale, então algo ligado também à prefeitura, algo que também pertencia a uma família, algo privado que se tornou posteriormente um jardim. Eu adorei aquela fonte, parece que ela é cheia de significados, né? Mas para nós é linda, linda de se ver, linda naquela, eu acho que naquele arranjo que eles fizeram, né? Uma praça bastante aberta, com aquela fonte com um destaque magnífico e uma igreja também muito clarinha no fundo dela, e ela tem as esculturas principais escuras, então deu um destaque fenomenal ali. E tem que ver também que é uma praça com certeza apropriada para eventos e festas, e são tantas aqui pela Puglia. Aí bastam alguns passos e já caímos propriamente no centro histórico. Aí já começa aquele espetáculo cinematográfico, aliás, cenário também para alguns filmes que já foram rodados aqui nesse centro histórico, porque ele tem uma cara medieval, vamos dizer assim, muito bem preservado, né? Tem uma alma ali pura. Ele parece um medieval de hoje, né? Digamos assim, porque parece que está tudo tão certinho, tão bonito, tão arrumadinho, que dá para você se sentir naquele tempo passado, mas num presente bem cuidado. Realmente uma cidade que é graciosa. Aqui em Giovinazzo também havia uma muralha defensiva muito forte, não era fácil chegar e dominar esse local. E ainda hoje nós conseguimos ver parte desse sistema defensivo. E um bastião em particular é muito diferente, porque ele é todo arredondado e ele fica bem aqui nesse pequeno porto aqui no centro da cidade. Em dialeto é algo do gênero tamur, ou seria algo assim, que remete a tamburo, que em português seria um tamborim. E o local ainda hoje é habitado, já que ali fizeram uns apartamentos legais que têm uma vista maravilhosa.
estamos aqui nessa área do Molo, nessa área aqui do Quebra-Mar. Foi feito lá pelos anos 1920, local importante, lógico, para a proteção da própria cidade. Interessante que algo que foi feito não apenas nesse sentido de engenharia, mas no sentido aqui de contemplação para as pessoas, porque é algo que nós podemos caminhar aqui a colar e contemplar a cidade do seu melhor ponto aqui. Essa foi mais uma das cidadezinhas, eu digo no diminutivo, mas quer dizer assim, só pelo tamanho da população, porque como grandeza histórica, contemplação e o que nos proporciona é muito grande. A lenda dela vem desde 400 a.C., então é muita história que a gente no Brasil não está acostumado, né? Com histórias tão longevas assim e que duram até os dias de hoje e dão todo esse significado para os lugares, né? Muito, muito gracioso. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, a vocês que deram like, deram seu gostei, isso é importante para a manutenção aqui do canal como um todo. É muito importante que vocês comentem e deixem a opinião de vocês. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e grazie mille!